Compromisso com a verdade bíblica. A hora da reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparício. Ao lado do Natal, o feriado religioso da Páscoa tem se destacado por aquilo que eu chamo de dois fundamentos. Vamos colocar eles então. Nós podemos perceber que a Páscoa moderna está fundamentada, primeiro, no comércio, segunda, no paganismo. Muito bem, os conceitos do capitalismo se enraizaram de maneira que a mensagem da Páscoa tem se reduzido apenas à ideia do vender e do comprar os tais ovos de Páscoa. Também, uma festa de origem cristã tem se amoldado completamente às ideias sincréticas da fertilidade pregada nos conceitos do paganismo primitivo. Por isso, a ideia do coelho. Por tudo que vemos de comércio e paganismo na Páscoa chamada cristã, dos dias, podemos dizer assim, de hoje, destacamos as palavras do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 2, parte A, que diz: e não tomeis a forma deste mundo. Observem só, observem só o alerta do apóstolo Paulo. Nós, como cristãos, sabendo de antemão que a Páscoa moderna, que a Páscoa secular, a Páscoa deste modelo de mundo, tem se amoldado aos fundamentos do comércio e do paganismo, nós cristãos, à luz da palavra de Deus, temos que tomar o cuidado para que nós não venhamos a nos amoldar neste mesmo modelo, nessa mesma forma. Chamando você à reflexão, eu perguntaria para você: que tipo de Páscoa você tem vivido? A do comércio e a do paganismo? Ou aquela que eu posso chamar da graça e do cristianismo? Reflita bem sobre isso, pense bastante sobre isso e então tome uma decisão em Deus de viver a Páscoa da graça e a Páscoa do cristianismo. Amém? Coelho ou cordeiro? Eu repito, coelho ou cordeiro? A Páscoa foi secularizada pelo comércio. Trocaram-se os símbolos. O coelho é a representação do Deus da fertilidade no paganismo. E, de certa forma, esta ideia casa bem com a ideia do consumismo moderno. A verdadeira Páscoa, ela não celebra o coelho, mas ela aponta o cordeiro. Este cordeiro que fala de libertação, aponta então para a pessoa de Jesus Cristo, como aquele único que é capaz de tirar o pecado do mundo. Vamos ver as palavras de João Batista a respeito de Jesus Cristo? João capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observe só, coelho ou cordeiro. A Bíblia aponta efetivamente que o símbolo da Páscoa cristã é o cordeiro. E esta figura do cordeiro, ela aponta, o cordeiro do Antigo Testamento é uma espécie de tipologia
da pessoa de Cristo. O mesmo cordeiro que era oferecido, e cujo o seu sangue ou a sua carne eram referências a uma espécie de sacrifício pelo pecado cometido, da mesma forma, então, Jesus veio para ser, então, esta solução da parte de Deus para toda a humanidade. Por isso, João Batista, então, ao ver Jesus, reconheceu nele a condição de um cordeiro puro, imaculado, aquele apenas que era capaz de efetivamente cumprir com todas as normas bíblicas e com todas as petições de Deus a respeito de alguém que pudesse realmente morrer no lugar da humanidade. Então, João Batista, ao ver Jesus, citou: eis aí o Cordeiro de Deus. Quando ele diz de Deus, porque foi Deus que preparou, foi Deus que mandou, veio de Deus, e por isso nós podemos confiar que é perfeito, sem mancha, sem mácula, e ele é capaz efetivamente de ser o mediador e ser o objeto de sacrifício pelo pecado da humanidade. Te chamo a uma reflexão. Como tem sido a Páscoa para você? Qual o símbolo que você tem se apegado? O do coelho ou o do cordeiro? Se você quer viver a verdadeira Páscoa, a Páscoa, ela nos fala daquele que veio ou daquele que morreu e ressuscitou para nos dar vida. Fala então da pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que de fato tira o pecado do mundo. Se você quer viver a Páscoa verdadeira e realmente ter convicção do perdão dos pecados, você precisa adotar, acima de tudo, o símbolo maior da Páscoa, que é o Cordeiro, Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Amém? Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação. Nós vamos agora adorar a Páscoa, chocolate ou sangue? A Páscoa moderna baniu o sangue. A Páscoa do comércio, ela é doce. Pelo menos o chocolate. Em contrapartida, o custo dele é bem salgado. Mas o mais impressionante é que a Páscoa comercial não pode trazer a esperança que somente a Páscoa verdadeira pode produzir. A Páscoa bíblica nos oferece a esperança do perdão dos pecados. A Páscoa bíblica nos oferece a esperança da ressurreição, nos oferece a esperança da vida eterna, e oferece através do quê? Através da morte, representada no sangue de Cristo, e também da sua ressurreição. Vamos observar Hebreus capítulo 9, versículo 22. A Bíblia assegura o seguinte, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esta é uma máxima bíblica que fala a respeito do perdão dos pecados, ou do pagamento pelos pecados. Essa palavra remir é uma palavra teológica, mas é uma palavra também de direito, e essa expressão remissão ou remir está relacionada ao pagamento dos pecados. Para se pagar pecados, precisa haver derramamento de sangue. Então, a Páscoa do comércio, a Páscoa do paganismo, ela aponta para chocolate. E o chocolate, de fato, não pode ser uma moeda para pagamento dos perdão, dos pecados de ninguém. Mas o sangue de Jesus, sim, ele é poderoso
ele foi derramado ali no Calvário e ele é a razão da nossa fé, porque sem derramamento de sangue não há pagamento pelos pecados. Te chamo a uma reflexão. A minha reflexão com você agora é: qual tem sido a tua Páscoa? A do sangue ou a do chocolate? O chocolate, ele está associado ao comércio e ao paganismo. Mas a verdadeira Páscoa tem um elemento que paga o pecado. E este elemento que paga, que é moeda, digamos assim, para pagamento do pecado, ele é o sangue de Jesus Cristo. Somente o sangue de Jesus Cristo, derramado ali na cruz do Calvário, pode de verdade pagar os pecados de todos nós. Por isso, a Páscoa verdadeira, através do sangue, nos traz a verdadeira esperança. A esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna e a esperança do dia de amanhã. Por isso, se você quer realmente viver uma Páscoa de esperança, você precisa crer que o sacrifício de Jesus, que o seu sangue derramado na cruz do Calvário, é o único que pode, de verdade, pagar o preço dos nossos pecados. Se você quer ser livre dos prejuízos do pecado, quem pode te libertar apenas é Jesus Cristo, e ele já fez isso, derramando o seu sangue precioso na cruz do Calvário, para que eu e você tenhamos certeza de vida eterna. Amém? Vamos falar da Páscoa no Antigo Testamento. A Páscoa, ela foi instituída na noite fatídica da morte dos primogênitos egípcios e na libertação dos filhos de Israel pelo sangue aspergido nos batentes das portas. A Páscoa, no Antigo Testamento, representa a celebração pela libertação da morte. No Antigo Testamento, mais do que nunca, a Páscoa é celebrada como uma espécie de celebração da vida. Hebreus capítulo 11, versículo 28, a Bíblia diz que pela fé Moisés celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocassem. Muito bem. Diante da resistência de Faraó em liberar o povo de Deus, em libertar o povo de Deus, em deixar o povo ir, o Senhor Deus mandou o chamado anjo destruidor numa das noites fatídicas mais sérias da Bíblia. A Bíblia diz que houve muito choro, muito lamento, a ponto de que até Faraó, o seu primogênito, o seu filho, também foi morto nesta noite. Mas o povo de Israel, que tinha efetivamente matado aquele cordeiro, pegado o sangue, comido a carne, pegado o sangue e aspergido nas portas, à medida em que o anjo passava e via o tal sangue na porta, ele então passava, pulava aquela casa e ali não feria nenhum dos seus moradores. Por isso, no Antigo Testamento, a Páscoa, ela é comemorada como uma espécie de celebração pela libertação da morte. Te chamo a uma reflexão. De que maneira você tem comemorado a Páscoa? A Páscoa no Antigo Testamento, ela tem essa expressão. Enquanto muitas famílias choravam a morte dos seus primogênitos, aqueles que tinham o sangue do cordeiro aspergido em suas portas estavam totalmente protegidos e sem o risco de ter o prejuízo
da morte. Assim nós hoje trazemos esta mensagem como uma representação. O mundo pode estar, todo ele, de alguma forma, na mão do tal anjo destruidor, no sentido de todos aqueles que não tiveram sangue do verdadeiro Cordeiro sobre sua vida, sobre sua casa, corre o risco, então, de ter a sua morte espiritual totalmente definida, sem qualquer esperança de eternidade e, como diz a Bíblia, viver para sempre afastado de Deus, já que a palavra morte quer dizer separação ou até afastamento. Qual é a tua Páscoa? A Páscoa verdadeira é uma celebração pela libertação da morte. A Páscoa verdadeira celebra a vida que só pode ter aqueles que têm sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre sua família, o sangue do Cordeiro aspergidos nos seus umbrais ou nas suas entradas. Se você ainda não teve esta oportunidade de receber este Cordeiro e de confiar no sangue deste Cordeiro, que é Jesus Cristo, que você possa, junto conosco, celebrar a verdadeira Páscoa, que é celebração pelo livramento da morte eterna. E só quem pode fazer isso é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Celebre a vida, celebre a verdadeira Páscoa, levando Jesus e tendo Jesus sobre a tua vida. Amém. Muito bem, você segue assistindo a Páscoa no Novo Testamento. Vamos falar um pouquinho sobre ela. A Páscoa no Novo Testamento está associada à morte de Jesus, que nos proporcionou a vida. Ele morreu e, ao ressuscitar, nos trouxe a esperança da vida eterna. Todos que estavam mortos em delitos e pecados, como diz a Bíblia, Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, morreu então em nosso lugar para nos dar a esperança da vida eterna. Observem só, celebrar a vida, ter esperança de vida já é uma coisa muito boa, mas trazer e viver a esperança da vida eterna, isso é uma coisa mais importante ainda e que tem um valor muito maior. Vamos ver a verdadeira Páscoa em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a parte B, que diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Observem só, essa é a nossa grande esperança. Nós não podemos falar de ressurreição sem falar de morte, porque só pode ressuscitar aquele que morreu. Logo, não há como celebrar a vida sem também celebrar a morte. Por isso que o apóstolo Paulo, por muitas das vezes, disse: alegrai-vos, alegrai-vos. Em outra hora ele diz: regozijai-vos, regozijai-vos na cruz de Cristo. Por quê? Porque Jesus morreu para nos dar vida. Jesus morreu e ressuscitou para dizer para todos nós que assim como Ele ressuscitou e assim como Ele vive, nós também viveremos para todo sempre. Páscoa é isso. Te chamo a reflexão. Quem sabe você já viveu situações muito lindas na vida. Ao nascer uma criança na nossa casa, é muito bom, não é? Quando nós festejamos a vida de alguém. Uma das coisas mais lindas dentro da própria igreja é quando nós apresentamos uma criança a Deus. Porque a criança
ela representa, ela nos dá este conforto sobre a vida, nos traz essa alegria da vida. Muitos de nós já podemos ter passado por momentos difíceis de saúde. Alguns de nós, talvez você ou alguém perto de você, já passou por um momento de que até se desesperou da vida, porque a enfermidade que um dia soube poderia te ceifar, poderia ter te levado à morte. E quando você viu você sarado, curado dessa enfermidade e tendo a possibilidade de viver, como muitas pessoas que escapam de acidentes, costumo dizer, eu nasci novamente. Quando nós celebramos a verdadeira Páscoa e lembramos da morte e da ressurreição de Jesus, esta alegria, ela toma uma proporção muito maior, porque nós que estávamos mortos em delitos e pecados, nós que sabíamos que sem Cristo haveríamos de enfrentar a eternidade sem Deus, ou estarmos vivendo o que a Bíblia chama de morte eterna, nós passamos de um estado da morte, de separado para sempre de Deus, para a vida e estarmos sempre apegados e junto de Deus. Aleluia! Celebre junto conosco a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa fala de Jesus, o Jesus que morreu, mas mais do que isso, o Jesus que ressuscitou, porque a Páscoa verdadeira aponta para um túmulo vazio, porque aquele que morreu ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você. Que você possa receber este Cristo na tua vida, o Cristo ressuscitado, o Cristo que vive para sempre, porque Ele é a razão daqueles que nasceram nele para viver para todo sempre. Amém. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, te agradeço pelo teu amor, por tua bondade, por tua misericórdia. Te agradeço, Senhor, e te louvo, te adoro por este programa, Senhor, que de certa forma estamos utilizando para te adorar e te agradecer pelos 3 anos que tu tem permitido de nós estarmos aqui, Senhor, anunciando a tua palavra. Obrigado por isso, Senhor. Também, ó Senhor, queremos nesta hora interceder por essas vidas, por esses pedidos de oração, pelos nomes que citamos aqui. Queremos orar, Senhor, também por todos aqueles que totalmente ou em parte estão tendo acesso a este programa. Até aqueles, Senhor, que vão participar do programa Reprise em horários alternativos e dias alternativos, Senhor, que tu possa alcançar a vida de todos eles, que tu possa revelar Jesus, o nosso verdadeiro Cordeiro Pascual, que tu possa revelar que a salvação, Senhor, só existe na pessoa bendita de Jesus Cristo. Alcança todos aqueles que são teus, Senhor, e que nós possamos viver a verdadeira Páscoa, lembrando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para nos dar o direito da vida eterna. Que nós possamos também lembrar da ressurreição de teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, e trazer-nos à memória que Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Alcança todos, ó Senhor, com a tua santa palavra, Senhor. Ó Deus, leva saúde, ó Deus, abre portas, ó Deus, que a tua bênção esteja na vida de todos os nossos telespectadores. Abençoa, Senhor, essa emissora, esse veículo de comunicação, os que aqui presidem, os que aqui colaboram, os que aqui trabalham, os que aqui anunciam. Abençoa a nossa cidade, abençoa todos aqueles, ó Deus, de perto ou de longe, que terão acesso a esta mensagem. É a nossa oração, é também o nosso agradecimento, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém, amém. Graças a Deus, nós vamos ficando por aqui. Que o Senhor Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro Pascual, possa te abençoar grandemente. Que você viva uma Páscoa de verdade, tendo a esperança de vida eterna na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo
estejam com todos e que todos confirmem dizendo amém. Se você busca uma igreja com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação.